O que foi o Tribunal da Santa Inquisição? A Santa Inquisição, também conhecida como Tribunal do Santo Ofício, foi um dos capítulos mais sombrios da história da Igreja Católica. Criada com o propósito de combater heresias, acabou se tornando um instrumento de controle religioso e político que durou séculos. Neste vídeo, vamos explorar o que foi a Inquisição, seus objetivos, métodos e o impacto que teve na Europa e além. Origem e propósitos. A Inquisição começou no século XII, quando a Igreja Católica buscava manter sua hegemonia em meio à crescente diversidade de crenças religiosas. Surgiu como uma proposta às heresias, especialmente a dos cátaros no sul da França. O Papa Gregório IX, em 1231, institucionalizou o Tribunal da Inquisição, delegando a investigação de heresias a inquisitores, que geralmente eram membros de ordens religiosas como os dominicanos. O principal objetivo do tribunal era identificar, julgar e punir indivíduos suspeitos de propagar crenças contrárias às doutrinas da Igreja. Entre as crenças combatidas estavam o protestantismo, o judaísmo, a bruxaria e até práticas científicas que eram vistas como perigosas para a fé católica. Os métodos da Inquisição. O Tribunal da Inquisição tinha o poder de convocar qualquer pessoa suspeita de heresia para ser interrogada e julgada. Os métodos usados pelos inquisitores variavam, mas frequentemente envolviam denúncias e interrogatórios. Suspeitos eram denunciados por membros da comunidade, muitas vezes de forma anônima. Durante os interrogatórios, os inquisitores pressionavam os acusados a confessar sob ameaça de punição severa. Tortura. Em muitos casos, a tortura era utilizada como meio de obter confissões, com métodos cruéis que incluíam o estiramento em cavalete, o uso de fogo e a privação de sono. A Igreja justificava esses métodos como necessários para salvar almas. Sentenças e punições. Se o acusado fosse considerado culpado, as penas variavam desde penitências públicas até a morte na fogueira, especialmente nos casos considerados mais graves. Muitos condenados eram entregues às autoridades civis para a execução, já que a Igreja tecnicamente não podia derramar sangue. A Inquisição espanhola e portuguesa. As inquisições mais famosas foram a Inquisição espanhola e a Inquisição portuguesa, que começaram no final do século XV. Diferente da Inquisição medieval, essas novas formas do tribunal tinham um caráter mais político na Espanha, por exemplo. A Inquisição foi usada pelos reis católicos Fernando e Isabel para consolidar o poder e garantir a unidade religiosa do país, forçando judeus e muçulmanos a se converterem ou serem perseguidos. Esses tribunais também visavam cristãos novos, judeus convertidos que eram suspeitos de secretamente manter sua fé. Milhares foram torturados e executados sob acusação de heresia. O legado da Inquisição. A Santa Inquisição se tornou sinônimo de intolerância religiosa, repressão e violência. Apesar de ter sido justificado como uma defesa da fé católica, seus métodos brutais deixaram uma marca profunda na história,
Estima-se que milhares de pessoas morreram em suas mãos e muitas mais sofreram perseguições, incluindo cientistas como Galileu Galilei, que foi julgado por apoiar o heliocentrismo. O tribunal só foi formalmente abolido no século XIX, mas seu impacto é sentido até hoje. A Inquisição simboliza a luta entre fé e liberdade de pensamento, levantando questões éticas sobre os limites do poder religioso. Conclusão: o Tribunal da Santa Inquisição foi uma instituição criada para manter a ortodoxia religiosa na Europa, mas sua história está marcada pela crueldade e a opressão. Embora tenha sido extinto, ele continua a nos lembrar do perigo da intolerância e da repressão de ideias. Se você gostou do vídeo, dê um like, comente, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!